São duas perguntas muito curtas e objetivas. Chamou muito minha atenção no depoimento do deputado Osmar Terra a afirmação que ele fez repetidas vezes aqui nessa CPI de que não existe nenhum estudo no mundo que nós procurássemos que demonstrasse a eficiência do isolamento social ou da lockdown ou restrição de circulação. Isso foi repetido aqui pelo menos umas 5 ou 6 vezes por ele, defensor médico, como vocês devem saber, os senhores devem saber, defensor muito enfático do não isolamento social. Essa é a minha pergunta, que vale para os dois. A segunda pergunta tem a ver com o que a doutora Jurema falou, que a entidade, o grupo que ela pertence, tem um senso de urgência muito grande em função não só do que aconteceu no passado, mas do que está acontecendo e por acontecer. Dentro do senso de urgência que, com certeza, todos nós devemos ter, eu perguntaria à senhora o que nós precisaríamos fazer, e se a senhora estivesse na cadeira do senador Renan, o que colocaria no seu relatório como urgente que a CPI sugerisse ao governo federal, aos órgãos de saúde, aos governos estaduais, ainda agora, visando a mitigar as mortes que estão acontecendo e que ainda estão por vir? São essas as minhas duas questões. Obrigado, presidente Omar Aziz, obrigado aos dois depoentes que deram demonstrações muito claras aqui do que aconteceu até agora. Muito obrigado, senador. Em relação à primeira pergunta sobre o lockdown, o anexo 19 do documento que eu entreguei ao presidente, ao vice-presidente, ao relator, e deixarei uma cópia aqui para todos os membros da CPI, o anexo 19 traz exatamente os estudos que existem comprovando que medidas de restrição da circulação funcionam. Em relação ao futuro, eu sei que a pergunta foi específica para a doutora Jurema, mas eu quero lembrar que ontem morreram mais de 2.000 pessoas no Brasil. Então a gente não tem que pensar no futuro lá na frente só, nós temos que pensar no futuro agora. Existem 2 medidas que o Brasil precisa fazer para controlar essa pandemia neste estágio. O Brasil precisa vacinar, em média, 1,5 milhão de pessoas por dia. Felizmente, nos últimos dias, o Brasil conseguiu chegar nesse número algumas vezes. O Brasil precisa chegar nesse número em média. E o Brasil precisa urgentemente parar integralmente o país todo por 3 semanas, para que a gente consiga botar os números lá no chão, que nem aconteceu na cidade de Araraquara, e daí a gente parta com uma vacinação acelerada. São só 2 recomendações nesse momento, isso está expresso num artigo escrito por mim e pelo professor César Victora, uns 2 meses atrás. 1,5 milhão de doses de vacina por dia, de média. 3 semanas de lockdown de verdade, infelizmente o Brasil nunca fez. E aí nós começaremos a olhar a luz no final do túnel. Obrigada, senador Tasso, pelas perguntas. Como o doutor Pedro já falou, e o nosso relatório do estudo Alerta também traz, nós temos nos anexos as informações sobre os estudos, como eu disse na minha apresentação, de excelência, que afirmam, que demonstram, que comprovam, e a metodologia está lá exposta, a eficiência das medidas não farmacológicas na redução da transmissão. Isso já está posto. Se não tivesse posto nos estudos científicos, a gente também pode ver a experiência dos países. Já temos mais de um ano da pandemia. A gente tem visto em que momento e em que países a pandemia cai, e em que países, o nosso principalmente, onde ela não cai, e a gente já pode, pelo menos, inferir as razões, não é?
as razões. Ou seja, a vida real também está desdizendo esse tipo de informação. Não precisava, porque eu entendo, não é? Eu entendo que nem todo mundo tem tempo de fazer as pesquisas aprofundadas, nem todo mundo tem as condições de ler os artigos de excelência e de interpretá-los devidamente e corretamente. Eu compreendo isso, mas para quem não fez isso, olha para o lado de fora. A gente está vendo que não está dando certo, não é? A gente está vendo que esse tipo de informação não funciona. É só olhar da janela, é só olhar para dentro da sua própria família, é só olhar em volta. Esse número espantoso de mortes, com as ruas lotadas, com as pessoas sem acesso às devidas proteções devidas medidas de proteção, a gente está vendo onde a gente está parando, ou melhor, a gente não está parando, a estatística de morte só sobe. E o senador pergunta qual é a medida de urgência. A medida de urgência, primeiro, a minha primeira recomendação é da responsabilidade. É preciso que quem tem o dever, é dever, senador, é dever, não é assim alguma coisa que a pessoa pode pensar. Quais são os mecanismos à disposição desta CPI aqui para que se faça, cumpra-se, percebe? É dever, não é, a gente não precisa convencer alguém, porque a lei, a determinação já está lá, é preciso que faça. Mas faça o quê? Como o doutor Pedro falou, acelerar a vacinação. O SUS tem capacidade de vacinar por dia, muito mais do que a gente está vacinando agora, não é? As equipes, etc., já têm informação e conhecimento suficiente. É preciso reforçar a confiança da população nos métodos de redução da transmissão, uso de máscaras. É preciso distribuir máscaras de qualidade. Eu vejo, senador, na cidade onde eu vivo, Rio de Janeiro, as pessoas que confiam e acreditam nas medidas comprovadas de uso de máscara, essas pessoas, aqueles que são ditos essenciais, mas estão sendo tratados como descartáveis nos ônibus lotados, essas pessoas estão com a máscara, hoje em dia, é a mesma que eles conseguiram por doação de iniciativas comunitárias há um ano atrás. Essa máscara está surrada, essa máscara não oferece a proteção ideal. É preciso que as autoridades distribuam os insumos à população para garantir a proteção. E que sejam só os essenciais que saiam para a rua. Que sejam só os essenciais. Porque a gente está vendo as ruas lotadas, a gente está vendo as cidades lotadas, a gente está vendo, por conta disso, os hospitais lotados, as UTIs lotadas e os cemitérios. Então, essas são medidas de urgência. E mais uma, se me permite dizer mais uma, a informação. A informação correta, a informação a tempo. Não se deve aceitar sonegação de informações, não se deve aceitar que a gente tenha que buscar informação, que a população busque informações nas empresas de mídia. Eu reconheço a importância do trabalho das empresas de mídia, mas nós temos sistemas oficiais de informação, nós temos gestores públicos capacitados e contratados com o dever de prestar a informação correta. Então, é preciso prestar a informação correta para gerar de novo a confiança da população em nós, em todos nós. Nós temos que voltar a ser um Brasil. A Anistia Internacional tem uma iniciativa, a gente tem uma linha de pensar. Que a gente faz desde 2019, e a gente afirma, é preciso que haja um Brasil para todo mundo. O Brasil precisa para todo mundo, e não em grupos separados. Então, é preciso restaurar essa unidade para enfrentarmos essa tempestade, e agora. Isso é agora, não dá para deixar para depois. É preciso responsabilizar, exigir e demandar. E é por isso que a gente confia nessa CPI, na liderança e na consistência possível para fazer mover essas estruturas agora. Obrigada. Obrigado, doutora Jurema. Só insistindo mais uma pergunta ao doutor Pedro. O senhor poderia citar, porque nós ouvimos tantas vezes aqui essa de que não existe estudos sobre o isolamento, a restrição, pelo menos uns 2 ou 3, alguns estudos, para que fique bem claro para quem está nos assistindo, para todos, se puder, evidentemente. Muito obrigado. Obrigado, senador.
Não deve ser coincidência, senador Tasso, que os 2 estudos que eu trago no anexo 19 são exatamente os 2 que a doutora Jurema e a sua equipe usaram na pesquisa. É um artigo cujo primeiro autor é Jan Brauner, publicado na revista Science, e depois vou trazer um segundo artigo, que é o artigo cujo primeiro autor é Seth Fleckman, que foi publicado na revista Nature. Então, pelo menos esses 2 artigos já estão disponibilizados a essa CPI para que possa combater as informações repetidamente passadas de que não existe nenhum estudo na literatura mostrando que lockdown e outras medidas de restrição funcionam. A literatura não tem dúvida sobre esse assunto, como a literatura não tem dúvida sobre vários outros assuntos que têm sido debatidos aqui na CPI. Várias vezes os senadores e senadoras trazem essa ideia de que existem 2 lados na ciência. Não. A ciência está absolutamente acostumada a lidar com divergência de opiniões, mas tem temas que são consolidados. Um exemplo bem concreto. Existe consenso na literatura que fumar aumenta o risco de câncer de pulmão. Agora, é intelectualmente desonesto se dos 10 mil estudos que avaliaram essa associação, alguém trouxer para essa CPI os 2 únicos que não encontraram uma relação, porque os outros 9.998 estudos mostraram que fumar aumenta o risco de câncer de pulmão. A ciência, ela é feita pelo consenso de diversos estudos, critério da consistência. E a consistência da ciência mostra que lockdown e medidas de restrição da circulação funcionam. Assim como a consistência da ciência mostra que hidroxicloroquina não serve para nada para a Covid. Assim como nesta semana, a ciência disse que vale a pena seguir estudando o efeito da ivermectina. A ciência não tem problema nenhum de reconhecer isso. Agora, selecionar os poucos estudos que mostram algo diferente do consenso científico, senador Tasso, isso não é fazer ciência. Isso é fazer charlatanismo ou fazer ciência de WhatsApp. Muito obrigado, presidente. Estou satisfeito.